Pessoal, boa noite, então, começando a gravar. Ali no chat está a presença, vamos ver se há essa presença mesmo, que aí eu vou clicar lá no chat, vamos ver. No chat é a presença da aula. Hoje eu vou corrigir aquele material que foi enviado para vocês e eu postei um material para vocês com funções e que é importante o entendimento de gráfico de funções, de todos os tipos de funções, porque a gente vai trabalhar com intervalos de raízes de funções transcendentais. Então, o que são funções transcendentais? São funções que não tem uma raiz exata, então ela mescla uma função exponencial com logarítmica, que a construção gráfica delas ficam difíceis, então tem que fazer uma separação de funções para encontrar o intervalo onde é essas raízes dela. E tem que ter o conhecimento, tem que ter informação de tudo que é tipo de funções. Então eu vou fazer uma revisão rápida ali, e aí entra no Teorema de Bolzano, que é uma parte para refinamento de intervalos, para achar intervalos com funções. E tem uns links ali de uns vídeos do Teorema de Bolzano também, para vocês olharem depois, se quiserem. Mas, a princípio, eu vou começar corrigindo, então, os exercícios. Deixa eu... Disciplinas, cálculo numérico. Mudança de base. Arredondamento primeiro. E mudança de base. Tá. Vamos compartilhar. Tiveram dúvida na resolução ou não chegaram a fazer? Como é que foram? Eu fiquei com dúvida. Sim, então tivemos dúvida. Vamos corrigir. Começar com... arredondar. Estão enxergando os dois, hein? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Começar com o critério de arredondamento. Começando com a letra A aqui do arredondamento, ó. Eu vou clicar em cima desse aqui. E se vocês olharem aqui, ó. Aqui eu fiz no Excel, somando 2.486 mais 3.682, arredondando em 3 casas, deu 6.173, né? Se eu quiser aumentar o arredondamento, né, ó, para mais casas, ó, no caso aqui, se eu quero 3 casas, como o 2 que está na quarta casa é menor que 5, ele fica 6,173, né? Então, ó, ficou 6,173. Se eu quiser arredondar para a segunda casa, como 3 é menor que 5, vai ficar... 3 é menor que 5, fica 6,17. Então, tá aí, ó, 6,17.
Agora, se eu quiser arredondar para a primeira casa depois da vírgula, como o 7 é maior, ele vai ficar 2. Ó. Quer ver? Ó? Note que o próprio Excel ele já usa esse critério de arredondamento. Como no caso o 7 é maior que o 5, então ele vai, a primeira casa depois da vírgula ele arredondaria para 2. Né? E se eu quisesse só a parte inteira, ele ficaria 6. Por quê? Porque o 1 ele é menor que 5. Então, como eu pedi para arredondar em 3 casas depois da vírgula, então essa soma aqui deu 6,173. Isso mesma coisa para essa subtração aqui, ó. Então, fiz uma subtração e deu menos 1,201. Se eu quisesse mais casas depois da vírgula, ó, menos casas, vamos dizer, por ser menor que 5, ó, todos eles ali, ele vai, só tira aquela parte do 2 ali, como o 2 é menor que 5, então fica menos 1,201, que é 3 casas depois da vírgula. Terceiro exemplo ali. Um 1,4423 elevado ao cubo. Então tá ali, ó, 1,44 elevado ao cubo, não, que é as fórmulas do Excel, né? É o chapeuzinho elevado ao cubo. Usando mais casas, ó, ele daria 3,00031. Como eu quero 3 casas depois da vírgula e essa quarta casa é menor que 5, ele fica 3 inteiro. Então, ele desconsidera essa parte aqui. Então, como é 3 casas, ó, mesmo caso aqui, ó. Vamos arredondar aqui, ó. Mais, ó. Note que aqui o 7 era maior do que 5. Quando eu arredondei uma casa para cá, ó. Opa. Ó, ele vai ficar 5 ali, ó. 31, em vez de ficar 4, porque o 7 é maior que 5, ele ia ficar 5. Mas eu não queria 6 casas depois da vírgula, eu queria 3. Então, fui tirando, ó. No caso, a última casa, como aqui é 3, então fica o número 3 arredondado. Letra D, que é uma multiplicação ali, ó, 1,233 vezes 2,45. Deu 3,021. Se eu quisesse mais casas depois da vírgula, ó, se fosse 5 casas depois da vírgula, ou 6, ó, no caso, nesse caso aqui, como não tem mais, ó, exatamente é o meio aqui, ó, lembra da, ó, 8, 5, como ele é par, né? Opa, ele é par, ele arredondou para 9. Se fosse ímpar, ele permaneceria exatamente como está. Então, nesse caso aqui, é isso que ele diz aqui, né? É o que diz aqui no arredondamento. Se for ímpar, ele arredonda para cima. Aumentará a unidade. Nesse caso, ele aumentou. Agora não... Então, é porque deve ter mais casas depois dessa vírgula aqui. Vamos... Onde é que está o arredondamento? Vai estar. Ele não deve ser 0 aqui, porque deve ter mais casas depois da vírgula lá. Por isso que ele está aumentando, provavelmente está arredondando para lá. Opa. Como eu quero 2 casas depois da vírgula, 3,021. Nesse caso aqui, na letra E, vamos de novo,
menos 0,25 elevado ao cubo. Então, um número elevado ao cubo, base negativa, expoente ímpar, né? A potenciação vai dar um número negativo. E ele deu... Ó, o arredondamento aqui seria, nesse caso aqui, como é o 9, que é o próximo, bem próximo da terceira casa, é maior que 5, então ele ficou menos 0,002. Ó. Arredondou para menos 0,002. Letra F. Deixa eu ver se está querendo alguém entrar. Não. Letra F. Base negativa expoente par, o resultado vai dar positivo. Então, o arredondamento aqui nesse caso, ó, como é 3 casas, o 6 aqui, que é a quarta casa, é maior que 5, isso aqui vai ficar 0,016. Opa! 0,016. Se eu quisesse arredondar para a segunda casa, como o 6 é maior que 5, ficaria 0,02. Então, esse é o critério de arredondamento. Letra G, 8,215 vezes 3,22. Então, deu 26,452. Se eu quisesse arredondar, ó, mais casas aqui, ó, como eu quero a terceira casa, o 3, que é a quarta casa, é menor que 5, então vai ficar 26,452. Letra H, 1,205 mais 1,25. Então, nesse caso aqui, como é 3 casas depois da vírgula, ele não tem, ó, no caso aqui completa com 0, aqui não tem o que arredondar, já está usando as 3 casas depois da vírgula. Mas se eu quisesse arredondar para 2 casas depois da vírgula, ó, por ele ser ímpar aqui, provavelmente ele vai aumentar para 6. Vamos ver se ele segue a lógica aqui, ó. Lembra que eu falei, se é ímpar, ele aumenta uma casa depois da vírgula, então ficaria 2,46. Nesse caso, como eu quero 3 casas depois da vírgula, ficou 2,455, simplesmente. Letra I é uma soma também, mesma coisa. Só que aí tem ó, bem exatamente no meio. Ó. Se eu quisesse dividir, ou dividir não, se eu quisesse usar a segunda casa depois da vírgula, ó, como aqui é par, ele deveria permanecer. Aquele outro ele não permaneceu. Talvez a soma não fosse... Ó, ele arredondou para cima também. Deveria, por ser 0 mais aqui, deveria permanecer, por ser par, 3,46. Essa é a regra. Não sei o que está acontecendo com o Excel aqui, mas essa aqui está dando um probleminha aqui. Nesse caso aqui, 8,215 dividido por 3,22 deu 2,51. Se eu quiser arredondar para mais casas depois da vírgula, ó, ele daria 2,551242, e aí talvez tivesse mais casas ainda, ó, essa divisão. Como eu quero só 3 casas depois da vírgula, até o 1 aqui, o 2 é menor do que 5, então vai ficar 2,551. Três casas depois da vírgula. Esse é o J, né? O K, dividido por 0,0
22. Então, deu 68,82. Como que eu faria essa divisão aqui se fosse manual? Uma pergunta aí para você. Sem calculadora. Alguém? Estão aí? Sim, professor. Sim. Como que eu faria essa questão K aqui? Colocaria em fração. O 0,22. Talvez. Dá para colocar tudo na mesma casa decimal, não? Isso, ó. Mas como? Seria 15. quanto? 15,00. Exato. Dividido por 0,22. Ó, 15,00 dividido por 0,22. Como eu equilibrei o número de casas depois da vírgula, eu poderia dividir, então, 1.500, tiro a vírgula, dividido por 22. Essa que seria a divisão daí. Daí trabalha com números inteiros. Exatamente. Então, Mais é fácil. a mesma forma de divisão com números inteiros. Então, tu equilibra, mesmo caso da J ali, ó. A J é 8.215 dividido por 3.220. Por quê? Porque são duas casas no divisor e 3 casas no dividendo. Ou no dividendo. Então, tem que equilibrar o número de casas depois da vírgula. E aí, quando está equilibrado, tu tira. Então, eu faria 8.215 dividido por 3.000, por isso que deu 2,5551. Nesse caso aqui, por que o 15 vai dar um número alto, 68, né? Dividido por 0,22, né? Porque, na verdade, ele é menos que 1, né? Então, ele está praticamente multiplicando isso aqui por 5. Por isso que deu 68, né? Mas aí tu equilibra e vai dar esse 68,186. Então, isso é importante quando vocês forem trabalhar com o ensino de quinta série, sexta série, que é uma dificuldade que eles trazem, né? Que nós permitimos isso para a vida até a dificuldade é essa. Aqui daí, esses dois aqui é raiz, né? Então, raiz é usar a calculadora praticamente. Eu fiz uma raiz cúbica de um número negativo, né? E deu, deixa eu ver aqui. Ó, deu mais casas depois da vírgula. Como eu queria 3 casas depois da vírgula e aqui o 5, ele passa da metade, esse 5 tem números, isso aqui vai ficar menos 0,605. Opa. Ó, menos 0,605. E o m, que é uma raiz quadrada, tem que ser um número positivo, né? Então, mesma coisa, provavelmente tem mais casas depois da vírgula. E aí foi arredondado para a terceira casa. Como a quarta casa é o número 1, é menor que 5, então ficou 0,470 o arredondamento para terceiras casas. Entendido até aí?
essa questão dos arredondamentos? Uhum. Sim. Sim, professor. Tá, então tranquilo. Agora aqui, mudança de base. Ele pediu aqui na mudança de base para transformar esse 34 aqui, ó, em binário. Então aqui, ó, 34 em binário. O que que eu fiz aqui? Aqui usei a transformação do Excel direto, tá? Decimal a binário da célula lá da A19. Mas como faria ele, né? Na verdade, é isso aqui, ó. Esse elemento, ele tem ó, no primeiro seria 2 na 0. Vamos pegar aqui. 2 elevado na 0. Depois é 2 elevado na 1. 2 elevado na 2. Vou pegar mais para dentro. 2 elevado na 0. 2 elevado na 1. 2 elevado na 2. 2 elevado na 3. 2 elevado na 4. E 2 elevado na 5. Ó, então, aqui eu vou colocar os números que ele tinha aqui, ó. É 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Só vou centralizar esses dois aqui para que vocês entendam o que eu estou fazendo. Alinhamento aqui. Ó. Esses que tem 1, vou aumentar aqui para que vocês fiquem melhor. Esses que estão em amarelo aqui, ó, que tem 1, é o número que vale. Então, ó, eu somaria todos eles, mas como esse que está 0, ele é fechado e aberto, ou ligado e desligado, como queiram, no número binário, aqui é 0, 2 na 1 é 2, aqui 2 na 2 é 4, mas vezes 0 dá 0. 2 na terceira é 8, vezes 0 dá 0. 2 na quarta é 16, vezes 0 dá 0. E 2 na 5 é 32, vezes 1, 32. Então, ó, se vocês somarem esses elementos que estão amarelo aqui, ó, né? Somar esses elementos aqui. Não fiz somar. Vai dar... somar só os que estão positivos, né? Ó, deu 34. Então, que é o decimal. Então, eu transformei esse número decimal em número binário. Essa parte inteira, então, é só fazer a parte inteira tranquilo. Dúvida no que eu fiz nesse do 34 aqui? Não. O 0,125. A parte inteira é 0. Então, eu já sei que lá vai ser, né, 0 ponto. Que está aqui a solução, né? 0 ponto. Né? E aí eu pego... um ponto, ó, o que eu fiz aqui? Sobrou 0,125. Vezes 2, que é binário, deu 0,25. A parte inteira é 0. Então, eu coloquei 0. 0,25 vezes 5, vezes 2, deu, ó,
aquela célula ali, vamos lá, essa célula vezes 2, que é 0,25 vezes 2, deu 0,50. A parte inteira é 0. E, por último, essa célula ali, 0,5 vezes 2, que deu 1, então é 1. Então, olha, eu tinha 0,001. Aqui, ó. Essa é a solução desse número decimal 0,125. Então, ó, se eu quiser transformar esse aqui, ó, na verdade, é 2 elevado na menos 3. Por quê? Porque aqui seria 2 na 0, aqui no primeiro 0 depois da vírgula 2 na menos 1, o segundo 0 depois da vírgula 2 na menos 2, e o terceiro elemento depois da vírgula, que é 1, que está valendo nesse caso, é 2 elevado na menos 3. 2 elevado na menos 3 é 0,25 vezes 1, que deu o próprio número que nós tínhamos transformado em binário. Então, esse aqui é o binário 0,125, transformei em binário esse elemento. O 33, deixa eu pegar aqui. O 33,023. O 33, mesma coisa que aquele outro lá. Então, a parte inteira deu 2 na 6, não, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5. 2 na 5 deu 32, mais 2 na 0, que é 1, 32 mais 1, 33. É a mesma lógica lá daquele lá. Então, 33, a parte inteira, está aqui, ó. O número decimal, a parte inteira. E aí, eu peguei a parte que sobrou, 0,023, multipliquei por 2, aqui, multipliquei por 2, sobrou 0, multipliquei por 2, deu 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 0, e aí deu, multipliquei por 2, deu 1,472. Então, tirei 1. Esse 0,472 aqui, ó, eu multipliquei por 2, que deu 0,944, deu 0. Daí deu, multiplicar por 2, 1,88. Deu 1. 0,88 vezes 2 deu 1. Depois, 0,776 vezes 2 deu 1,552, que dá 1, e dá 1, e aqui voltou a dar 0. Então, ele teria mais casas na sequência, né? Infinitas casas, provavelmente, esse número. E notem que eu transformei ele aqui, ó, cada um desses elementos, ó, aqui, como é a parte 2 na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, esse é menos 6, ó. 2 na menos 6, 2 na menos 8, 2 na menos 9, 2 na menos 10, 2 na menos 11, e aí eu parei. E somei esses elementos até aqui, e deu 0,022949. E arredondando esse número, para terceira casa depois da vírgula, ele chega na solução. É claro que eu poderia chegar mais casas adiante para transformar. Então, eu fiz uma delimitação aqui, ó, e eu não consegui escrever esses últimos zeros aqui, eu não sei o que é. Teria que escrever aqui mais essa solução aqui. 100.001, e aí seria ponto, né? Não sei porque o Excel não reconhece isso aqui. E esse monte de zero aqui inicial, 5 zeros, 1 zero e 4 uns. Foi onde eu trunquei aqui. Eu parei de calcular. Mas quando eu dou Enter, ele muda os dois últimos para zero. Eu não sei, não entendi por quê. É coisa do Excel. Mas o Excel não é para trabalhar isso mesmo. Mas ele auxilia. É isso. Agora aqui. A parte de transformação. Dúvida no que eu fiz ali? Transformação de decimal para binário. Hein, professor? Fale. Aqui me diz uma coisa, a questão da transformação de decimal para binário. Por exemplo, ali vamos pegar o exemplo daquela parte inteira lá do 33.
ou de qualquer um deles, 34 também ali, tu fez dividindo eles por 2, né? E o resultado, se fosse inteiro ou não, ia depois escrevia em Isso, ordem, não é isso? isso. Posso te mostrar Tá. aqui. Deixa eu só te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui o... E é verdade esse negócio aí, professor, nem não... A questão até de calculadora, essas coisas, nem Excel, eles não reconhecem o ponto como se fosse uma separação tipo de uma vírgula, você coloca a vírgula e não reconhece também. É bem nojento trabalhar com calculador, tem que ser meia mão essa coisa, hein? Sim. Só para te ter uma ideia aqui, eu vou fazer aqui, ó, para transformar aquele o 33, né? Vou dividir por 2, né? Isso. Dividido por 2 dá 16. É. 16 vezes 2 dá 32. Um. Sobra 1. Então, dá 16 aqui. Daí, divido por 2 esse 16. Né? Dá 0. Por quê? Porque a É divisão 8. dá 8. Daí, dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, sobra 0. Isso. Divido por 2 de novo isso aqui. Deixa eu tirar esse 4 aqui. Tinha dado 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. Né? 2 vezes 2 dá 4, sobra 0. E dá para dividir por 2 esse 2 de novo. Que dá 1. Exatamente. E fica 1, 0, 0, 0, 0, 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, que aqui sobra 0. E aí tu Isso. vem e reescreve daqui para lá. Ó. Isto. Foi o que eu fiz. Então, a transformação é essa, né? Ó, daqui para cá, da direita para a esquerda. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, 100 mil, 0,01. E foi o que nós chegamos lá naquela solução lá. É essa forma de fazer a transformação de... Nossa, onde é que eu tô? Aqui. A questão dos exemplos de números binários para números decimais. Então, a primeira ali, ó, ele pede para transformar 110, 111. E aí é só a transformação, onde tem 1. No primeiro 1 aqui é 2 na 0. Né? Então, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. Então, vou resolver manual aqui. Seria o primeiro 1 da direita para a esquerda. 1 vezes o 2 elevado na 0. Mais. Segundo 1, da direita para a esquerda. 1 vez... Tá? 2 elevado na 1. Mais. Terceiro é 1 também. Então, é 1 vezes... Tá? 2 elevado na 2. Mas o quarto elemento é nulo. Mas eu vou colocar aqui 0 vezes 2 elevado na terceira. Quando multiplicar por 0, vai zerar, né? Então, daí depois tem mais 2, 1 ainda. 1 vezes 2 elevado na quarta, mais o último 1 vezes
2 elevado na quinta potência. Ó, chega no 55. Aqui eu usei direto o binário para decimal, né? A transformação é uma função do Excel lá, mas a forma de transformação é essa mesmo que eu coloquei aqui. Cada elemento da direita para a esquerda começa no 2 na 0. E os pontos para a direita começa na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para transformação. Que é o que foi feito aqui, ó. O segundo transformação, 0.01011. Tá? A parte inteira é 0. Tá? Aqui está a parte inteira. Ó. Então, deu 0. A parte depois da vírgula, né, eu fiz aqui, ó. Eu não coloquei o menos 1, mas eu até vou colocar aqui, ó. Seria 0 vezes 2 elevado a menos 1. Mais, depois, uma vez o 2 elevado na menos 2. Por quê? Porque o segundo elemento depois da vírgula é 1. Depois, mais menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mais uma vez o 2 elevado na menos 4. Menos 5 nem tem, né? Ah, não, é lá o outro lá. Tem também. Eu estava olhando lá. E, por último, mais uma vez o 2 elevado na menos 5. É esse elemento aqui. Então, chega... Onde que deu erro aqui? Eu esqueci um parênteses aqui. Aqui falta um parênteses. Assim. Depois da vírgula. Eu esqueci um parênteses aqui. Eu acho que eu vou colocar um parênteses aqui. Vou botar um parênteses aqui também. Mais um parênteses aqui. Estou com dúvida nisso aqui. E um parênteses aqui. Eu acho que deu. Agora deu. Então, para a direita do ponto aqui, começa no 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3. Tá? É aí que eu fiz. Vezes, quando é 0, não vai somar, agregar o número. E quando tiver 1, ele multiplica por 1, vai somar esse valor. Então, aí eu fiz aqui a soma. Na verdade, eu somei a parte inteira, mais a parte depois da vírgula. Como aqui a parte inteira era 0, então ficou 0,34375. Se eu quisesse aí arredondar para mais casas depois da vírgula, né? 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, como que? Usei 4 casas depois da vírgula só. Mesma coisa no último ali, ó, 11,0101. Isso aqui é decimal, tá? É decimal, desculpa. Isso aqui é binário. Então, o 11, na verdade, é uma vez o 2 na 1, mais uma vez o 2 na 0. E deu 3. A parte inteira deu 3. E a parte depois da vírgula, né, é o 2 elevado na menos 2, que é na segunda casa, mais o 2 elevado na menos 4. E aí, somando os dois, tem a parte inteira. E aí eu fiz a transformação desse número aqui, retornei a ele, né? A parte inteira
para transformar em decimal. Só a parte 0,3125 eu multipliquei por 2 e deu 0,625. Então, deu 0. Primeira casa, 0. Depois, multipliquei por 2, deu 1,25. Então, sobra a parte inteira 1. 0,25 vezes 2 deu 0,5, deu 0. E 0,5 vezes 2 deu 1. Então, essa parte aqui, 0,1, 0,1, é a parte depois da vírgula que eu transformei. Né? Então, e o 3 seria dividido por 2, que dá uma vez, e sobra 1. Era o 11, então, decimal. 3 em binário seria 1 e 1, ou 11, como queira. Certo? Ok. Tinham ficado com dúvida nessa questão? Ficaram ainda? Querem alguma? Ainda? Professor, Fala. eu não entendi essa coisa que o senhor fala de transformar inteiro. O outro eu não entendi como é que faz. Nessa última. Quando tu tem um número escrito, nesse caso aqui, ó. Não vamos sair daqui. Vou voltar lá para o exercício. Tá. Ele pede para transformar esse número aqui, ó, 0. Tu está enxergando aqui no exercício aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui. Ó. Ele pede para transformar esse número aqui, 0,01011. Está enxergando aqui? O x2? Sim. Então, essa parte, ou esse outro, vamos para o x3 aqui. Opa. O x3 aqui, ó, que tem 11,0101, certo? Esse aqui está em decimal. Desculpe, está em binário. Eu quero transformar para decimal. Então, esse 11 que está à esquerda do ponto é a parte inteira do número. Tu entendeu o que eu falei? Entendi. Então, esse 11 aqui, ó, eu vou transformar ele para decimal. Nesse caso aqui, para transformar para decimal, o 11, que é a parte inteira, é só colocar 11, né, dividido por 2. Não, é 2 na... Deixa eu pegar o... Onde é que está o coisinha aqui? Como aqui o elemento 11 é 2 na 0, e aqui o elemento 1 vez 2 na 0, mais 1 vez 2 na 1. Então, somando esses elementos, eu estou sem, ó... Vamos voltar aqui que eu fiz aqui. Onde é que eu fiz aqui? Aqui, ó. A parte inteira. Ó. Como o 11 o primeiro elemento aqui é 2 elevado na 0, uma vez o 2 elevado na 0, mais uma vez o 2 elevado na 1. Somando isso, vai dar 3. Entendeu o que eu falei ou não? Entendi agora. Então, tu pega exatamente... Aqui, se tivesse mais, vamos pegar um número aqui inteiro aqui, ó. Tivesse aqui, vou escrever um aqui. Isso é um número decimal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, que número representa esse aí? Que número representa esse aí? Seria... O primeiro da direita é 2 elevado na 0, vezes 1. Né? Não, vezes 1 vai ser ele mesmo. Mais o segundo, 2
elevado a 1 mais. Eu vou mudar aqui, só um para te entender aqui. Deixa eu mudar, eu já altero ali. Vou botar 1, 0, 1, 1. Tá, isso aqui. Para te ter um entendimento. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Só para te entender. Vamos lá. O primeiro era 0. Então, 2 na 0, eu não vou nem escrever. Mas o 2 na 1, que é 1, vou escrever. Terceira casa é 0, não vai valer, é soma. Mas a quarta casa, sim. Então, a primeira é nulo, 2 na 0, 2 na 1 é ligado, 2 na 2 é desligado, 2 na 3. Depois, 2 na 4 é desligado. E 2 na 5 é ligado. Então, é só somar esses elementos aqui. Notem que na casa 2, na 4 e na 5, então é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 3 e 2 na 5. Então, esse seria o número 42 em decimal. Essa é a parte inteira. Vamos dizer que esse decimal aqui tivesse um ponto 011. Então, essa seria a parte inteira do número, por isso que calcula separado. Primeiro a parte inteira, depois a parte decimal. A parte decimal, para a direita, eu teria que somar. Então, o primeiro, 2 na menos 1, seria 0, não posso somar. O outro seria 2 elevado na menos 2, mais 2 elevado na menos 3. Tá, deixa eu só botar igual aqui, senão não vai somar isso aqui. Vou gerar uma fórmula aqui. Ó, essa seria a parte não inteira depois do ponto lá. É que lá agora ele transformou em número de 3 em 3 lá. Mas nessa parte gerou 2 pontos lá, né? Meu Excel aqui me quebrou. E aí, seria a solução esse mais esse, que seria o número decimal. Desse número 101.010.011. 101.010.011. Antes que ele transforme em ponto lá, eu vou dar Enter. Essa parte inteira antes do ponto é o 42, e o 011, que é a parte depois da vírgula, é a parte quebrada do número decimal, da parte que não é inteira. Entendeu agora? Entendi, então a parte depois da vírgula eu faço com o 2 negativo, daí menos 2. Começa com menos. A primeira casa é 2 na menos 1, a segunda casa é 2 na menos 2, 2 na menos 3, 2 na menos 4. Se tiver ligado, no caso o 0 ali, ó, como era 0 a primeira casa, eu nem comecei com 0, com 2 na menos 1. Ele não vai somar, entende? Só vai somar aqueles que são 1. Entendi. Bom, eu vou fazer uma revisão rápida aqui de funções básicas, né, para eu entrar num... É importante que vocês tenham conhecimento desse gráfico, dessas funções, porque logo vocês vão precisar de fazer construção de gráficos de funções. E uma das formas de encontrar o intervalo de raízes dessa função é fazer separações de funções. Então, vou mostrar um exemplo ali, para entender
como que se faz isso aqui? É fácil de fazer o gráfico das funções separadas do que fazer o gráfico das funções juntas. O que quer dizer isso? Mas primeiro vamos fazer uma revisãozinha rápida, né? Eu não vou ler toda essa questão, depois vocês se detêm nessa coisa, mas nessa leitura. Aqui eu tenho uma função constante, onde o y é igual a 3, ou a f de x igual a 3, ou f de x igual a menos 3, se fosse aqui embaixo, né? Uma constante. Ela tem esse comportamento aqui. O gráfico da função de primeiro grau é uma linear ou uma quadrática, né? São aquelas funções em que a variável independente de x está elevada a uma potência. Nesse caso, a potência é 1, aqui a potência é 2. Né? Além de mais, dentro das funções potência, existem casos particulares, né, em que a potência é fracionária. Ela tem um comportamento um pouquinho diferenciado aqui. Depende de qual comportamento. Lembrando, e sempre lembrando do domínio da função, né? Quando a raiz, nesse caso, as raízes têm índices, quando são índices pares, ela só tem, ou ela só existe o domínio da função na parte positiva, tem que cuidar isso, lembrar de que dentro da raiz com índice par só há positivos, né? Inclusive o zero, dentro do denominador a função não existe igual a zero lá, então tem uma outra relação. Então, nesse caso aqui, a função, nesse caso aqui, ó, uma função racional aqui, existe uma assíntota vertical exatamente no x igual a zero. Por que isso? Porque se aproximar do x pela direita aqui, ele vai dar um número extremamente grande. Se aproximar do x pela esquerda, ou de zero, né, quando o x tende a zero, existe uma assíntota aqui que faz com que essa função não exista exatamente nesse domínio, exatamente em x igual a zero. Então, o domínio da função é importantíssimo na construção desses gráficos para que vocês entendam o comportamento. Então, ele não existe aqui nessa função aqui em zero. Uma assíntota horizontal. Nesse caso, na função exponencial, ó, e aí ela pode ser crescente, né, quando o x for maior do que 1, e decrescente quando o x for de zero. Agora me falhou. Não. Esquece que eu falei. Como a base é E, o E é o número de Euler, ele é a base maior que 1, a base, né? Não falando o X. A base é maior que 1, ela é crescente, né? E se a base estiver entre 0 e 1, né, ele vai ser decrescente. Então, vai ter esse outro comportamento, aqui ele não fala aqui, mas ele tem, seria esse comportamento cruzando em 1, seria, só que não toca o eixo do x. Teria uma assíntota aqui em x aqui, ele nunca vai ser negativo, né? A não ser que tenha um... Então, a base aqui dessa função exponencial, se ela for maior que 1, ela é crescente, e se ela for entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, passando esse mouse aqui. Passando em 1 esse comportamento aqui. Função exponencial tem esse comportamento. Logarítmica, que ela é uma função espelho dessa aqui, ó, função, se vocês olharem aqui, botar um espelho exatamente aqui, ó, uma assíntota aqui, bem aqui, ó. No
gama assíntota aqui, ó, que é o y igual a x, esse aqui vai ser a função logarítmica, ela vai ser espelho dessa função exponencial. E aí tem algumas limitações no logaritmo, né, que ele fala quando que existe o logaritmo. Note que o logaritmando aqui, ó, o x só pode ser maior do que zero. E a base aqui tem que ser necessariamente maior do que zero e diferente de 1. Então, que são, nesse caso, o logaritmo neperiano, ele tem base e. Então, o e é 2,71. Então, ele é a base é sendo maior que 1, ela é crescente. E se a base estiver entre 0 e 1 também, como o mesmo caso lá da função exponencial, ele vai ter esse comportamento aqui. Cortando aqui o eixo do x em 1. Por que o eixo do x em 1? Né? Porque logaritmo, quando o x é 1, o logaritmo vai ser 0. Exatamente nesse ponto aí. Então, tem que ter os comportamentos dessas funções. Funções trigonométricas, a mesma coisa. Lembrar da função seno, cosseno, né? Suas variações, né? Seno sobre cosseno, que é a tangente. Está aqui a função verde, aqui. Cosseno sobre seno, que é a função vermelha, que é a cotangente. Cosseno sobre seno, ou tangente da menos 1. Azul, 1 sobre seno. Agora ele falhou se é a secante ou é cossecante. Eu acho que é a secante. 1 sobre cosseno é uma é secante e a outra é cossecante. Olhar, vocês têm que ter as fórmulas aí em mãos para usar. E aqui tem o seno e o cosseno também construído, né? Então, essas funções, elas têm que estar na mente de vocês. Tem que saber, bem tranquilo, né, como fazer a construção do gráfico. O teorema de Bolzano, também conhecido como teorema de valor intermédio, ou ainda como teorema de Bolzano-Cauchy, é o seguinte: se f for uma função contínua num determinado intervalo AB, então, para qualquer valor valor D compreendido entre f de A e f de B, existe pelo menos um valor C compreendido entre A e B, tal que f de C seja igual a D. Mas, afinal, qual é o significado disso? Vamos tentar explicar o que isso foi dito recorrendo a um pequeno exemplo. Ele está dizendo que se a f de A estiver acima de B, né, do D, e a f de B for abaixo, ele vai cruzar nesse D em algum momento. Por quê? Porque para cruzar nesse D aqui, ele está falando o valor de D, ele tem que cruzar, porque ele estava acima e embaixo. E aí que vem a questão da função, da raiz, né? Antes de avançar com uma explicação mais detalhada, eu quero salientar um aspecto muito importante, que muitas vezes é esquecido pelos alunos. O teorema de Bolzano só pode ser aplicado em funções contínuas num intervalo. Por isso, o estudo do sinal lá, ela tem que ser contínua. O domínio tem que existir em todo o intervalo. Se a função não for contínua, o teorema não tem qualquer utilidade. Posto isso, ao observar a imagem anterior, verificamos que a função é contínua no intervalo AB. Logo, podemos afirmar que existe um objeto que se situa entre A e B. Então, vamos dar-lhe o nome de C, cuja imagem D está situada entre f de A e f de B.
Eu vou passar o vídeo aqui para que vocês entendam e eu vou interagir com esse videozinho que é mais curto aqui. Estão ouvindo? Ainda não. Não. Sim? Não. Não, ainda. Não estão? Professor, é que o senhor tá de fone de ouvido, professor. Aí não transfere o som pro Meet. Certo, certo. Como hipóteses. O meu polinômio tem... Agora tá funcionando. Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema dessa videoaula é Teorema de Bolzano. Então vamos começar com algumas ideias iniciais, também conhecido como hipóteses. O meu polinômio tem que ter coeficientes reais e a B é um intervalo real. A ideia principal do Teorema de Bolzano é entender quantas raízes reais nós temos entre A e B. Então, para ficar claro para a gente, vamos fazer uma interpretação gráfica. Aqui eu tenho uma parte do gráfico de um polinômio. Então, isso aqui é a parte do gráfico de um polinômio. Por ser gráfico de um polinômio, é contínuo, sem quebras. Então, aqui eu tenho a parte do gráfico de um polinômio. Eu vou pegar nessa reta x, no eixo x, eu vou pegar o intervalo A, B. A tem como imagem P de A, B tem como imagem P de B. O que é uma raiz real desse polinômio? É o número em que cruza o eixo x. Então, nesse ponto ocorre uma raiz real. E veja a propriedade. P de A é a imagem do número A, P de B é a imagem do número B. Se P de A vezes P de B for menor que zero, se eu multiplicar essa imagem por essa e der um resultado negativo, então a conclusão é a seguinte: P de x tem um número ímpar de raízes reais entre A e B. Agora, nesse segundo caso, aqui nós temos duas raízes reais, porque o gráfico cruza o eixo x, duas vezes. Se nós pegarmos P de A vezes P de B, e isso aqui der um número positivo, então P de x tem um número par de raízes reais entre A e B. Duas ideias principais para a gente. Primeiro, se P de A vezes P de B for menor que zero, é garantido para a gente que nós temos pelo menos uma raiz real no intervalo AB. Se P de A vezes P de B for maior que zero, não é garantido que nós tenhamos raízes reais entre A e B, porque nós podemos ter, por exemplo, essa situação aqui, que entre A e B, apesar de P de A vezes P de B ser positivo, o gráfico não cruza o eixo X. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Não está abrindo meu GeoGebra aqui. Mas tranquilo. O que ele está dizendo do teorema é o seguinte. Aqui. Vamos lá. Ó,
como o FDA é positivo, FDA vezes o FDB é menor que zero, ó. Por que menor que zero? Porque esse aqui está em cima do eixo do X e esse aqui está embaixo. Então, essa imagem é positiva, essa imagem é negativa. Multiplicação desses sinais diferentes dá um número negativo. Isso aqui confirma que tem número ímpar de raízes. Por que ímpar? Porque ele poderia simplesmente fazer o seguinte. Ele poderia vir aqui, voltar lá, voltar aqui, e tem quantas raízes aí? Ó, 1, 2, 3. Ou simplesmente vir uma vez como está a função, uma. Ou ainda ele poderia vir, voltar e voltar e voltar. Seriam 5 raízes. Deixa eu deletar aqui, porque senão vai... Ó, viria uma vez aqui, voltaria, 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 voltaria. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. O teorema de Bolzano nos garante que pelo menos uma raiz ele vai ter. Ou ele vai ter número ímpar de raízes reais. Por quê? Porque ele vai cortar o eixo do X essas ou uma vez, ou 3 vezes, ou 5 vezes, e assim sucessivamente. Né? Quando tem a função FDA vezes FDB maior que zero, significa que eles têm sinais iguais. Então, se ele tem sinais iguais, e o outro ponto estaria aqui em cima, ó, vamos dizer que esse ponto estaria aqui, ou ele teria 0 raízes, ou ele viria para cá e voltaria lá, 2 raízes, ou vinha aqui, vai lá, vem aqui, vai lá de novo, 4 raízes, e assim sucessivamente. Quando a função FDA vezes a imagem de A na função, vezes a imagem de B na função, o produto delas for positivo, ele significa que nesse intervalo ele tem 0 ou par, né? O 0 par número de raiz. Eu não posso afirmar que existe uma raiz de verdade. Eu posso, né, dizer que, nesse caso, ele pode ter nenhuma, como ele pode ter 2, 4, e assim sucessivamente. E o teorema de Bolzano nos facilita, nesse caso, quando o produto, e aí vocês entendem bem, quando a imagem está em cima e outra embaixo, essa função, para descer, ou para chegar lá embaixo, ou ela, se ela for decrescente nesse caso, ela vai cortar o eixo do X uma vez, pelo menos uma vez. Né? E se o FDA fosse negativo e o outro positivo, o FDB, ela seria crescente, cortaria o eixo do X em um momento, e essa função seria, nesse intervalo, eu poderia dizer que tem pelo menos uma raiz. Pelo menos uma, e aí a gente pode fazer o refinamento. Notem aqui um exemplo para fazer uma função transcendente. Aqui. Dada a função y igual a x mais log de x, ou f de x igual a x mais log de x. Note que é uma função composta com uma função linear e uma função logarítmica, que ela tem limites para essas funções. Né? O x aqui, ele não vai existir em alguns momentos. Então, primeiro momento. Ó, a resolução disso aqui.
primeiro, olhamos o domínio da função. No logaritmando, o valor tem que necessariamente ser maior que zero. Logo, as letras A e B não possuem raízes, pois nem pertencem ao domínio da função, pois o domínio da função é zero até mais infinito. Ou seja, zero aberto aqui até mais infinito. Então, nesse intervalo A e B, ele não vai existir. Então, usando o teorema, nesse caso aqui, só pelo domínio eu já posso dizer que não vai existir intervalo. De 0 a 1, né? No intervalo de 0 a 1, eu vou substituir na função. 0, né? Logaritmo, vou calcular, né? A letra C, vamos encontrar f de 0,1 e f de 1. Por que 0,1? Porque, na verdade, o zero não existe, ó. Ele é aberto aqui, ó, na questão C. Então, eu peguei um número próximo de zero, 0,1. Poderia pegar 0,01 ou 0,0001, como vocês queiram. Nesse caso aqui, o zero aberto, ele não pertence à função, até porque ele não existe no domínio, né? Se vocês forem olhar, o zero não pertence. Então, aberto em 0 até 1 fechado, então eu pego f de 0,1 e f de 1. E faço o produto dos dois, né, para comprovar o teorema. Então, f de 0,1 é 0,1, mais o logaritmo de 0,1. Isso deu menos 0,9. E o f de 1 deu 1 mais log de 1, que dá 1. O produto desses satisfaz o teorema de Bolzano, ou seja, um é positivo e o outro é negativo, ou um negativo e o outro é positivo, melhor dizer. O produto deles vai dar menor que zero. Então, existe uma raiz dessa função exatamente nessa função 0 e 1. Terceiro intervalo, entre 1 e 2, faço a mesma coisa, jogo lá, substituo nas funções, calculo f de 1 e f de 2, e f de 1 nós já tínhamos calculado antes, já tinha dado 1, e o f de 2 deu 2,30. Então, 1 vezes 2,30 deu um número positivo, então eu não posso afirmar que possui uma raiz no intervalo 1 e 2. Então, ela pode ser 0, 2, 4 ou 6, números pares de raiz. É isso que eu estou dizendo. No intervalo 2,3, mesma coisa. Jogo lá e ver se f de 2 vezes f de 3 é menor que zero para comprovar o teorema, né? F de 2 nós já tínhamos calculado anteriormente, 2,30, e f de 3 deu 3,47. Então, os dois são positivos, ele vai continuar dando positivo, então ele segue como a mesma resposta do anterior. Não posso afirmar que possui uma raiz no intervalo, mas posso alegar que ele pode ter nenhuma raiz, 2, 4 ou 6, no caso. Então, se o teorema de Bolzano se comprovar, no caso do terceiro intervalo ali entre 0 e 1, né, eu posso, na letra C, comprova-se que existe pelo menos uma raiz. E isso é fácil de comprovar. Eu vou tentar abrir aqui meu GeoGebra aqui. Ver se abre no... Estão enxergando? Sim, professor. Sim. Deixa eu abrir de novo isso aqui, eu não sei onde é que está meu... Aqui. Ó, o que eu vou fazer? Essa função, se eu for construir o gráfico, eu vou construir aqui, eu consigo. Y igual a x mais log dx.
ó, se vocês olharem aqui, ó, existe uma raiz, ela toca o eixo do x num intervalo entre 0 e 1. Concordam? Enxergam? Sim, professor. Só que a construção desse gráfico, ela não é tão simples assim como simplesmente se eu construir a função linear x e a função logaritmo dx na base dessa. Então, um método para achar intervalos é exatamente separar isso. Como fazer isso? Eu isolo, deixa eu... Aqui. Eu vou separar isso aqui como sendo essa função uma e essa função outra. E construir o gráfico delas separadas. Ou seja, eu vou dizer que menos x é igual a log dx. Por que isso? Porque quando essa função forem iguais, isso aqui vai zerar, vocês concordam? Quando a função só o x for igual a log dx, elas vão no caso, eu passei para o outro lado, menos x, né? Então, se menos x igual a log dx, isso aqui vai zerar, concordam? Alô? Sim, professor. Então, concordo que construir a função menos x e log dx é mais simples de construir essa função. Então, eu vou lá construir, ó. Eu vou construir y igual a menos x, né? Que é a primeira, e y igual a log dx. Olha, se vocês olharem, e aí eu vou aumentar aqui, ó, o encontro das duas funções separadas, exatamente nesse ponto aqui, ó, o encontro delas, nesse intervalo aqui entre 0 e 1, ela vai ser exatamente a raiz dessa função, né? Que vocês teriam dificuldade de construir o gráfico dessa função para encontrar essa raiz como se fosse. Mas, nesse caso, eu sei que entre 0 e 1 vai ter uma raiz. E o teorema de Bolzano já me comprovou isso. E o intervalo eu consigo fazer encontrando exatamente graficamente, separando essas funções que juntas elas são difíceis de plotar, mas que separados, né? O x seria uma função linear decrescente e a função logarítmica sozinha ela é mais simples de resolver. Então eu separo essas duas, construo o gráfico das duas funções no mesmo plano cartesiano, e o encontro dessas duas funções separadas exatamente é o ponto onde vai ser a solução da função, ou a raiz da função original que nós tínhamos lá no início, que é uma função um pouco mais complicada de encontrar. Então, aplico o teorema de Bolzano para saber se existe essa raiz, e aí eu consigo separar, né, fazer esse intervalo para encontrar. Eu já nem sei onde está meu... Acho que é aqui. Aqui. Não. Muita coisa. Aqui. Certo? Aqui tem um exercícios para vocês. Que eu quero que vocês comprovem se essa função tem raízes ou não, ou tem pelo menos uma raiz. No caso, mesma coisa que eu fiz aqui. Se o teorema de Bolzano for comprovado, eu posso dizer que
possui pelo menos uma raiz no intervalo. Se o teorema de Bolzano não satisfazer, eu posso dizer que não posso afirmar que possui uma raiz, mas pode ser que tenha 0, 2, 4 ou 6. Então, nesse caso aqui, eu dei os intervalos, lembrando que é uma função trigonométrica e que vocês têm que usar a calculadora em radianos. Certo? Certo. Certo. Então, vocês vão aplicar a f de menos 12 nessa função, o f de menos 10 nessa função, e aplicam lá para comprovar se o teorema de Bolzano existe ou não existe. Né? Eu sei que ela tem várias raízes, essa função. Por quê? Né? Até posso... Deixa eu fazer aqui GeoGebra de novo. Por que que eu sei? Ó, porque se função exponencial, lembrando que exponencial, ela tem, como E é uma base positiva, eu vou passar para ele, vou igualar, E na 2x e o cosseno de x ela tem aquela variação, né? Eu vou dizer que isso aqui, ó, ela vai ter... Eu vou dizer que y é igual menos e, vai ser e elevado na 2x, e o outro vai ser y igual a 4 cosseno de x. Aonde eles estiverem encontro, ela vai ter raiz, né? Mas vocês podem fazer manual aqui, só na calculadora primeiro, se existir, né, comprovar o teorema, mas eu faria dessa forma aqui a questão de encontrar os intervalos aonde ela satisfaz. Notem lá, e elevado na 2x e 4 cosseno de x. Vou sair daqui só para mostrar para vocês. Ó, y igual a exponencial de 2x, e o outro seria y igual a 4 vezes o cosseno de x. Olha a quantidade de, se vocês forem, ó, ele vai ter infinitas raízes, ó. Por quê? Porque o cosseno é infinito e aqui também o exponencial, então ele vai ter infinitas raízes para a esquerda, né? Cada intervalo vai diminuindo, ele vai ter... Então, nesse caso aqui, tem infinitas raízes essa função. Mas eu deixo para vocês comprovarem esse teorema de Bolzano, e aí as explicações desses intervalos aqui seriam dessa forma. Se o teorema for comprovado, eu posso dizer que possui pelo menos uma raiz no intervalo. Se o teorema não for comprovado, eu não posso afirmar que possui uma raiz, mas pode ser 0, 2, 4, 6, ela pode ser par. No caso ali, a gente sabe que não. Né? Por quê? Porque quando tu fez o encontro das duas funções separadas, tu entende ali que ela tem raízes em alguns intervalos e em outros não. Até poderia depois afirmar que não, por causa dessa separação das funções, o método gráfico de separação de funções, que nós vamos estudar mais adiante. Mas por enquanto é isso aí. Entender essa questão do teorema de Bolzano. Eu coloquei outro link ali, depois vocês olhem, ele fala um pouquinho mais desse teorema de Bolzano também, e dá exemplo lá, um outro link ali. Mas fica a critério de vocês. É para entregar essas atividades? Não. Vamos entregar. Eu vou abrir lá uma tarefa e vou postar esse material lá.
esse mesmo aí, para não ter que fazer. Ou eu imprimo só essa última folha ali, para vocês. Já vou gerar lá. Tá Tranquilo? bem. Tranquilo. Eu estou perdido aqui nos meus... Dúvidas? Não. Hein, professor, quando for o teorema de Bolzano, a gente coloca daí que possui pelo menos, para afirmar que possui pelo menos uma raiz no intervalo. Isso. Tá ali. Se tu olhar naquele exemplo ali, ele nunca ele encontrou a comprovação do teorema de Bolzano, ele afirma que pelo menos possa afirmar que tem uma. Sim, entendi. Tá bem. Obrigado. Dúvidas? Só na hora de começar a fazer os exercícios. Agora não. Por enquanto, não. Não esqueçam de usar a calculadora em modo radiano.